Muito bem, começou a gravação. Boa tarde, Rafaela. Vamos começar então o nosso terceiro encontro desse semestre. A ideia hoje é a gente discutir o tópico 1.3 da ementa da UBI, que diz respeito a frações. Então, é um tópico aí bastante interessante, porque é um conteúdo que a gente já conhece do ensino médio e fundamental, mas tem um outro aspecto aqui que diz respeito à programação que vale a pena a gente discutir hoje. Antes de falar sobre frações, Rafael, eu queria um feedback seu sobre o evento que a gente fez na sexta-feira. Eu vi que você participou no VidJudge. Como é que foi a sua experiência? O do Boys, né? Exatamente, aquele evento que a gente fez na sexta-feira. Ah, sim, eu gostei. Deixa eu só abrir aqui de novo. Não tô logado aqui no vídeo, vai demorar um pouquinho aqui, só me dá um segundo. Mas Ok, eu acho que você conseguiu fazer todas, não conseguiu, se eu não me engano? consegui. O que você achou do nível de dificuldade das questões? Você achou fácil? Achou intermediário? Teve alguma dificuldade? Na verdade, não, eu achei fácil. Não, mas a ideia é começar fácil mesmo, como eu falei para vocês no comecinho Ah, sim. dos nossos trabalhos, eu quero... É porque é muito difícil calibrar a dificuldade em programação competitiva, Rafael, porque cada um tem uma experiência pregressa, já conhece algum um tema, não conhece outro, ou então, às vezes, não tem muito hábito de resolver problema. Ah, Então, sim. achar um meio termo é sempre muito complicado. Seja nível intermediário, iniciante, avançado, a gente Entendi. sempre tem um problema de calibragem. Então, eu começo nesses trabalhos do boss bem simples, aí, à medida que vocês vão me dando a resposta, eu venho aumentando gradativamente o nível até ficar interessante, né? Que o ideal para o nosso estudo é que não seja muito fácil, no sentido que você não esteja aprendendo nada, mas também não pode ser difícil que você não consiga atacar os problemas usando as técnicas que você já conhece, né? Então, a gente vai procurando esse entre meio aí. Eu botei três bem fáceis e uma um pouquinho mais elaborada, que era a questão D, mas eu vi que você conseguiu fazer ela também, né? A Clara também fez. Então foi bem interessante, dá para ver que eu posso, a partir do próximo, botar pelo menos mais uma questão um pouquinho mais difícil para a gente tentar achar esse ponto ideal de dificuldade. Também é sempre bom botar ao menos uma questão que é, mesmo que você não faça ela, mas que te ensine alguma técnica nova, tá bem? Quando as colegas chegarem, eu pego o feedback delas também. Então eu vou conversando com você aqui, Rafaela, porque a boa parte das colegas, pelo que parece, não pode nesse horário, né? Então a gente vai conversando aqui, discutindo o tema, e depois e elas podem assistirem. Aí o vídeo fica disponível no YouTube, e a professora Carla está subindo os vídeos para o YouTube, então fica à disposição do pessoal para assistir depois. Eu vi que os vídeos são até com algumas visualizações, né? Eu até vou olhar exatamente agora quanto é que tá. Que eu acho que eu estou com essa impressão que o pessoal está podendo assistir só um pouco depois. Então deixa eu ver aqui o canal do Boas aqui. Cadê tanto canal que tá? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tá aqui. Então tá aqui Boas Maratona segunda temporada. Não, não quero tocar não. Quero só olhar a playlist. Eu tô tocando aqui, não é para tocar não. Aqui eu vou ver a lista completa. 19 visualizações para o primeiro vídeo. Não, na verdade é para visualizações da lista, não dá para ver não. Bem, paciência, mas de qualquer maneira eu tô com esse feedback aí isso que tá acontecendo, né? Maria, eu estava conversando com a Rafaela agora a respeito do nosso evento no VidJudge. Ah, sim. Deu para ver, dá para ver todo mundo que participou lá? Eu estava vendo aqui agora porque para mim não tinha, aparece Clara Mendes, né? Mas é porque o seu primeiro nome não aparece. Mas foi você que participou conosco aqui, né? Fui eu. Participaram você, a Rafaela e a Irla. A Irla também já participou conosco uma vez, foi bem interessante. Eu queria ver seu feedback, o que você achou das questões, se você achou fácil, achou difícil. A gente estava conversando justamente sobre esse problema de calibrar a dificuldade, né? Não deixar nem muito fácil, nem muito difícil. Uhum. Eu achei, tipo, tranquilo, só que algumas foram um pouquinho mais desafiadoras. Acho que no começo estava mais fácil, assim, a primeira foi bem tranquilo, assim, de fazer. Isso. Aí teve uma que tive um pouquinho mais de dificuldade, que acho que nem deu tempo de eu resolver a tempo, foi aquele do K, né? Que era de achar um constante K que, se você subtraísse dos dois lados, o módulo era o mesmo número. Isso. Aí eu consegui depois, assim, com ajuda, discutindo com um amigo meu. Mas eu achei bem interessante essas questões. Perfeito. Então, para você estar num nível interessante, no sentido de você estar exercitando o que você sabe e também aprender alguma coisa nova, né? Que esse é o ponto que eu estava falando para a Rafaela. A gente tem que achar esse ponto ideal, onde você vai saber fazer a boa parte das questões
E algumas talvez você não faça na hora, como aconteceu com você, mas depois que você consiga ver a solução que, pelo que você me explicou, você conseguiu e entendeu, né? E absorveu em mais uma técnica. Isso aí que é o ponto ideal do nosso estudo. Achei que tá ótimo, assim. Maravilha, então... Até acrescentaria uma a mais, só um pouco mais difícil, mas eu achei bem legais essas questões. Então a gente está sincronizado. Foi exatamente o que eu acabei de falar com a Rafaela, que eu ia botar uma quinta questão um pouquinho mais difícil, caso vocês tenham tempo de olhá-la também, vai ser legal. Por 1h30 que a gente tem, eu acho que cabe uma quinta ainda. Ah, ótimo. Maravilha. Essa sexta eu faço esses ajustes, então. Ok. Perfeito. O que eu quero falar com vocês hoje, o Maria já tinha apresentado o tema para a Rafaela, a gente vai falar sobre frações, que é o tópico 1.3 da ementa da UBI. E as frações, vocês conhecem elas do ensino médio fundamental, né? Uma fração, o conjunto das frações, né, o conjunto dos números racionais, você pode definir ele de várias maneiras, mas uma bem comum é essa. É o conjunto de pares ordenados, tais que A e B são números inteiros, e com a condição extra que o B é diferente de zero. Então, essa notação de par ordenado equivale também à notação que vocês estão mais acostumados, que é a notação de fração, né? Então, quando eu uso a notação de parênteses, eu estou falando de um par ordenado, onde o primeiro entrada é o numerador, o segundo é o denominador. E aqui é o que a gente está acostumado a usar na escola, né? O A sobre B. Essa notação de par ordenado, ela é menos familiar, mas ela é mais útil para a gente no sentido da programação. Então, para a gente guardar uma fração em um código, é mais fácil de guardar um par ordenado do que essa representação, né, que a gente usa aí na escola e no papel. Então, a primeira observação que eu queria fazer é essa questão da representação. Como representar uma fração em um código, né? Então, o primeiro ponto é esse, é a representação. Se a gente pensar em guardar variáveis, a primeira forma que a gente tem é você usar duas variáveis. É a mais fácil porque não tem segredo nenhum, né? A gente pega duas variáveis A e B. Agora, o problema é se eu tiver mais frações no código para cada fração, por fração, né? Eu escrevi errado. Cada fração que você for botar no código precisa de duas variáveis. E a questão de usar variáveis em separado tem um problema porque essas variáveis só vão estar juntas se você manter essas variáveis juntas, né? Se você precisar passar para uma função, tem que passar ambas. Quando você vai manipular, você tem que lembrar quais são as duas que correspondem exatamente àquela fração. Você pode ver ter um problema de nome se você tiver, por exemplo, 10, 20 frações no código. Então, é uma forma fácil de fazer, mas não é a mais aconselhada, né? Então, uma maneira, a segunda forma, é agrupar essas duas variáveis em uma estrutura. Agrupar as variáveis, as duas, né, que são variáveis, em uma estrutura. Aí a estrutura que tem para fazer isso, aí são diversas. Eu vou apresentar para vocês aqui 3 opções. A primeira delas é você usar um struct, se você estiver pensando em C. Struct é justamente um construto em C que me permite fazer um tipo de dado novo, né, com alguns membros. Você pode elaborar essa questão da struct numa classe em C++. E a terceira operação é a opção você usar um par. Aí remete bem à notação que eu apresentei agora há pouco. Você usar um par ordenado para poder trabalhar com isso em C++. Usar o par, você leva a vantagem que você já herda várias coisas prontas que o par já tem. Na verdade, a gente trata as frações como se fossem pares, né? E só uma das operações de par não serve para a gente igual a fração que já está bem implementada. Vou explicar qual é mais adiante. E já na estrutura e na classe, eu vou ter a liberdade de implementar todas as operações que agem sobre as minhas frações com o problema de ter que escrever mais código. Então, vou abrir um terminal para vocês. Aqui, deixa eu então, abrir um terminal novo aqui para vocês. Eu vou exibir já aqui e vou mostrar para vocês as maneiras que eu tenho de proceder com essas. Meu controle está quebrado e está um pouquinho chato trabalhar aqui, mas agora está terminando um tamanho bom. Vamos para o temporário aqui. Vamos representar as frações das 3 maneiras para vocês verem. Eu vou fazer em C++ porque dá para fazer os 3 de uma vez só, no mesmo arquivo. Volta aqui e terminal. Então vamos lá, meninos. Vamos começar com... Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá bem? Eu vou começar a fazer aqui... Na primeira representação possível, que é usando a struct. Então eu posso declarar usando o nome typedef, palavra reservada typedef, struct,
e botar aqui o nome. Vou botar o nome mais apropriado para o inglês aqui. Racional. E eu vou ter dois inteiros A e B. E aqui eu repito o nome dela sem o underline. Qual é essa ideia? Na definição, usando o typedef, quando eu faço essa representação, eu estou dizendo que tudo que está entre o typedef e o último nome é o que esse nome significa. Então, o tipo racional, eu estou definindo o tipo racional, aqui define um novo tipo de dados, chama de racional, e que dado é esse? É a estrutura racional, aqui com underline para separar a declaração que usa a estrutura da que não usa, e ele tem dois campos. Para me declarar variável, eu tenho duas maneiras. Eu posso declarar um racional P dessa maneira, ou se eu usar a notação que usa a estrutura, aí o nome é esse, que eu posso declarar um Q. Tá certo? Vamos compilar aqui esse código. Novamente, meu Ctrl quebrado não está me ajudando. Deixa eu fazer o seguinte, abrir uma nova aba, vai facilitar a minha vida. Eu dispenso o uso do Ctrl. Pronto, vamos compilar esse código. Eu tenho um script que compila códigos em C++ para mim. Então, vocês vão ver que esse código compila corretamente. Então, eu declarei, ele só está reclamando que eu não usei as variáveis que eu declarei agora há pouco. Para preencher os campos, eu uso a notação ponto. Então, eu posso fazer com que a fração 1 aqui e a fração 3/4, por exemplo, que seria Q igual a 3, Q.B igual a 4. Então, aqui eu declarei e estou usando dois números racionais. Então, a estrutura aqui só tem os... é que eu estou só escrevendo, não estou imprimindo, né? Então, P igual a %D sobre %D, Q igual a %D sobre %D. Vou aproveitar esse código aí para mostrar uma coisa para vocês. Então, aqui seria P.A, P.B, Q.A e Q.B. Então, simplesmente declaro, preencho. E depois, agora eu posso executar o código. Então, tá aí, o P é 1 sobre 1 e o outro é 3/4. Vou até trocar para 1/2, fica melhor. Então, veja, aqui eu tenho a vantagem de fazer com que as variáveis A e B sempre caminhem juntas. Então, eu dou esse nome para a fração P, a fração Q, e eu posso acessar o numerador e o denominador. Se você achar que ajuda na sua leitura, eu posso trocar o nome dos membros para numerador e denominador, o que ajuda de fato na legibilidade do código. Você digita um pouquinho mais, mas ganha na legibilidade do código. Aí é uma decisão que você tem que tomar. Se você se confunde com A e B, você pode usar numerador e denominador, o código vai continuar funcionando e vai bem. Então, usar a estrutura, você não digita muita coisa, tem a vantagem de agrupar os dados, mas, pelo menos no C padrão, né, não no C++, eu não posso fazer as operações dentro dessa estrutura, eu teria que recorrer a uma classe. Tá certo? Então, essa aqui é a forma número 1, de representar as frações. Deu para acompanhar, Rafaela? Maria? Tá tudo tranquilo nessa primeira representação? Tá sim. Sim, sim. Vou passar para a segunda. A segunda representação, que na verdade é a terceira que eu citei, é usando uma tupla. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou chamar de racional 2, na verdade é forma 3, para a gente separar as três formas. A terceira forma é fazer uma tupla de inteiros. Então, na verdade uma tupla não, é um par. Então, eu tenho um par de números inteiros que eu vou chamar o racional de par inteiros. A partir do momento que eu faço essa associação, é como se eu estabelecesse um sinônimo. Ao invés de declarar um par de inteiros, eu chamo de racional 3. Assim, eu posso declarar variáveis do tipo racional 3 da seguinte forma. 3, vou chamar aqui as frações x e y. E o código fica sem problema. Os membros de um par são identificados por primeiro e segundo. Então, a nomenclatura vai ficar um pouco diferente da anterior, mas para declarar as mesmas frações anteriormente declaradas, eu tenho que 1/2, eu teria que declarar ela dessa maneira, e a fração 3/4 eu teria que declarar ela dessa maneira aqui, ó. Então, se eu fizesse essa impressão aqui agora, vou trocar aqui o P por X, vou trocar o Q por Y, e vou trocar o numerador por primeiro, e vou trocar o denominador por segundo.
Muito bem. Então, se eu compilar o código agora, vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa, eu vou ter as impressões equivalentes. Ele trocou o P. Exatamente, eu troquei todos os P's e do printf foi junto, né? Quis ser apressado demais. Muito bem, então vejam vocês que é uma segunda maneira. Então veja que é vantajoso usar essa representação de pares no sentido que eu digitei muito menos do que aqui. Então é um jeito um pouco mais moderno de declarar um tipo e eu já faço valer do tipo par que vem do C++. Isso me permite, por exemplo, fazer uma inicialização um pouco mais moderna, que seria inicializar 1/2 aqui e 3/4. Olha só uma coisa interessante, isso aqui é usando, poderia usar o outro construtor também, ó. Essa aqui é a lista de inicialização e aqui é por meio do método construtor, que eu herdo diretamente do fato de estar usando um par. Então vejo que o código compila e se comporta da mesma forma com essa inicialização um pouco mais moderna. Então, usar o par é vantajoso em relação ao struct, em relação a isso, porque, além dos dados, eu herdo alguns métodos já definidos para pares. Eu posso comparar por igualdade também, diretamente. Então, tem aí uma representação alternativa de par para os racionais. Agora, a segunda que eu não fiz ainda e vou fazer agora, é você declarar uma classe. Essa classe, agora, eu vou digitar bem mais do que nos outros dois. Eu tenho a área privada da classe, onde é que eu guardo o numerador e o denominador. E na interface pública da sua classe, é que você declara os métodos que vão agir sobre esse tipo racional. O método construtor tem que ter o mesmo nome do que a sua classe, e que eu inicializo a variável interna numerador com o valor passado no primeiro parâmetro do construtor e o denominador com B. De resto, eu não preciso fazer mais nada. Aqui eu podia, inclusive, fazer um check para me validar que eu só tenho uma fração válida se o B for diferente de 0, mas eu vou pular essa questão do tratamento de erros. Qual é a vantagem da classe? A vantagem da classe é que eu posso definir todo o set de operações que agem sobre essas frações. Por exemplo, eu posso fazer definir um modo de imprimir a fração diretamente. Então, eu posso sobrescrever o operador. Isso aqui não é necessário vocês fazerem não, tá? Só para, a título de possibilidade, mostrar o que a classe permite a gente fazer contigo. Então, se eu tiver um racional 2 aqui, que eu vou chamar de P, eu posso fazer a impressão dele direto em algum fluxo, imprimindo o valor do numerador, a barra e o valor do denominador. E depois eu retorno o próprio fluxo. Então, isso aqui, quando eu defino esse método, que é o operador, que é aquele que a gente usa no cout, se eu passar uma fração do tipo 3, a qual eu posso inicializar de forma semelhante à que eu fiz com o racional 3 aqui, ó, racional 2, eu vou declarar ele como C e D só para ficar diferente, e vou botar um número diferente aqui também, eu vou botar 2/5. Então, eu poderia imprimir o C diretamente usando o cout. Olha que coisa interessante. O que não dá para fazer com os outros dois. Deixa eu passar aqui para cima para vocês verem. Ó. Eu declaro um C, passo os dois números do seu construtor, de forma semelhante ao que eu tinha feito aqui, e eu posso imprimir direto porque eu fiz a definição daquele tipo. Essa é só uma perfumaria, não é muito importante, mas é interessante saber que a gente tem esse tipo de recurso. Olha. Imprimir o C direto no terminal, porque ele invoca esse método aqui. Mas o que eu quero mostrar que é mais interessante é quais são as operações que a gente pode agir sobre frações. Essas são as operações que a gente tem que saber para, nos problemas de competitivo, a gente conseguir lidar com as frações. O primeiro deles é como é que a gente faz para somar duas frações. Então, eu poderia definir um método que retorna uma fração, chamar ele de add, por exemplo, e para adicionar duas frações, eu recebo duas referências aqui, dois números racionais, que vai ser o meu P e o Q. Eu chamo ele de constante porque eu não tenho intenção de mudar os meus parâmetros e passo eles como referência para que eu copie só a referência desses dados, não o dado em si, para que o método rode mais rapidamente. Mas se eu tivesse obtido isso e isso daqui, não teria problema nenhum. E como é que a gente soma duas frações? A gente deve lembrar lá da escola que somar frações não é muito fácil, porque eu tenho que alinhar o numerador e o denominador. E ao fazer isso, depois eu tenho que dividir. Na escola o processo é bem chato, né? Eu tenho que calcular o MMC, depois divido, depois multiplico pelo numerador e tudo. E em termos de programação, não vale a pena fazer dessa maneira. Para somar frações no contexto de um código de forma bem mais ágil e também correta, deixa eu lembrar aqui para vocês como é que era. Como é que eu faço para somar 1/2 com 2/3? Vamos falar daqui da soma de frações. Para somar 1/2 com 3/2 é fácil, né? O denominador é igual, dá 4/2, que é
igual a 2. Mas se eu tenho 1 meio com 2 terços, que é o que eu tinha intenção de fazer, denominadores diferentes, menor múltiplo comum é 6, agora eu tenho que dividir 6 por 2 para dar 3 e multiplicar por 1, dividir 6 por 3 para dar 2 e multiplicar por 2 dá 4, então dá 7 sextos. Um outro exemplo aqui seria somar a fração 1/4 com a fração 5 sextos. Agora, o menor múltiplo comum entre ambos é 12. 12 dividido por 4 é 3. 12 dividido por 6 é 2. Vezes 5, 10. Dá 13 dozeavos. O interessante é que esse processo de achar o menor múltiplo comum, depois dividir e somar, eu posso simplificar ele da seguinte maneira. Ao invés de usar o menor múltiplo comum, e esse é o ponto importante, eu posso usar qualquer múltiplo comum. Em vez de usar 12, eu posso usar 24, que é 6 vezes 4. Ao usar o 6 vezes 4 aqui, que é o 24 direto, as divisões que eu tenho que fazer, eu já sei exatamente os valores. Aqui que tem o 4, eu vou multiplicar pelo 6, aqui que tem o 6, eu vou multiplicar pelo 4. Então, fica 1 vezes 6, mais 5 vezes 4. Então, isso aqui vai dar 6 com 20, vai dar 26 24avos. E quando eu fizer a simplificação dessa fração, volta ao valor de 13 dozeavos que eu tinha antes. Então, a soma, em termos gerais, se eu tenho uma fração AB e vou somar com a fração CD, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois denominadores, e assim eu teria um múltiplo comum, não necessariamente o mínimo. Aqui o produto era o mínimo, aqui não era. Bem, BD dividido por B dá D, A vezes D, BD dividido por D dá B, vai dar BC. Então essa vai ser a minha soma. Essa é a soma que eu vou implementar lá no código. Então, voltando aqui para o terminal, o meu método de soma vai ser o seguinte. O meu resultado vai ser, eu posso fazer isso de uma linha só, vai ser um número racional, cujo numerador vai ser o numerador de P multiplicado pelo denominador de Q, mais o numerador de Q vezes o denominador de P. E o denominador é o produto dos dois denominadores, denominador de P vezes denominador de Q. Então, esse método aqui soma dois números racionais e me retorna um número racional. Eu vou usar aqui os exemplos que eu tinha antes. A minha primeira fração C, eu vou usar o exemplo que eu tinha dado agora há pouco, que é 1 meio e 2 terços. 1 meio com 2 terços. E vamos ver o que ele vai retornar. O E vai ser a soma. Vai ser C.soma D. Então, código bem parecido com o código Java. E aqui eu posso imprimir o E direto, que é o meu resultado. Vamos ver o que vai acontecer. Compilar o código. Ele está reclamando que... eu fiz bobagem aqui, porque quando eu vou na interface aqui, eu tenho que usar um único racional. O que seria o que aqui seria agora a própria classe da instância. Então, onde é que está o que aqui? Eu tenho que substituir por this. E com a setinha, porque ele é ponteiro. Então, o que tem que sair daqui. Agora ele deve conseguir compilar. E agora, quando eu rodo o código, 1 meio, ou com 2 terços, dá 7 sextos, conforme eu tinha já visto. E agora eu vou fazer uma nova atribuição aqui. O C passa a ser igual ao racional 2. Agora eu vou trocar ele para aquele segundo exemplo. 1/4. O D passa a ser igual a 5 sextos. E agora vamos ver o E novamente sendo o C adicionado de D. E vamos imprimir o E novamente para ver o que vai acontecer. Então, vejam vocês que vai dar aí 24 avos, né? 26 e 24 avos, que é a forma não simplificada da fração. Muito bem. Embora não esteja incorreto, vejam vocês daqui, que eu vou fazer uma pergunta. E1 é igual a E2? Eu vou mudar o valor dos S para conservar eles aqui. E vamos ver o que ele... Vou melhor chamar de EF. E eu vou botar aqui E igual a F. Vamos ver o que ele... Se o F for igual a F, eu vou imprimir sim.
Caso contrário, eu vou imprimir não. Mas vamos ver que coisa curiosa vai acontecer. E quem é o f? É o número racional, que é o 13/12. 13/12. Então, se eu comparar E com F, o que vai acontecer? Ele vai falar que eu não consigo comparar dois números racionais, porque a gente não escreveu o operador de comparação de números racionais. Então, momentaneamente aqui, eu vou fazer o seguinte. Para poder fazer essa comparação, eu vou chamar aqui de FG. O F fica onde é que está. O G passa a ser 26/24. E eu vou chamar isso de racional 3, que usa o par, porque o par já tem G igual a F. Porque o par já tem a comparação de igualdade. Como ele já tem uma comparação de igualdade, eu já posso usar ela diretamente, como vocês estão vendo. E quando eu faço essa comparação, vai dizer que ambos não são iguais. Usando pares, a comparação é feita numerador a numerador, e se forem iguais, denominador a denominador. E se a gente fizer essa comparação direta entre numeradores de 13/12 e de 26/24, já tem a diferença dos numeradores. Só que a gente sabe que essas frações são iguais. Então, para resolver esse problema, eu vou voltar aqui para a racional 2 e vou escrever o operador de comparação. No operador de comparação, retorna uma booleana se ambos forem iguais. E aqui eu vou comparar a instância da classe, o dis, com um racional P. E a comparação de frações é feita como? Quando é que duas frações são iguais? Duas frações não são comparadas diretamente só com o numerador e o denominador. Tem que comparar as versões reduzidas dessas frações. E, de fato, eu não preciso fazer a racionalização nem a simplificação de nenhuma das duas frações para comparar. AB vai ser igual a CD se, na multiplicação cruzada, eu tiver a igualdade de A vezes D igual a B vezes C. Então, veja que se eu multiplicar dos dois lados por BD, não muda a igualdade. Desse lado, B cancela com B, sobra AD. Aqui, o BD cancela com D, sobra BC. Então, para comparar duas frações, eu multiplico o numerador de uma pelo denominador da outra. Então, isso vai ser verdadeiro se o numerador dessa instância vezes o denominador da classe que eu estou comparando for igual ao produto do denominador dessa instância vezes o numerador da outra. Então, se eu fizer essa modificação de inserir o operador de comparação e voltar o F e o G para o racional 2, que é a minha classe, vocês vão ver que a comparação agora vai ser bem sucedida. Vai dizer que ambas as frações são iguais. Operador igual, ele diz que não. Funcionou racional 2, racional 2. Eu acabei de implementar isso porque não compilou. Será que eu não tinha salvo o código? Está aqui o operador. Não. Peraí, eu passei o parâmetro errado, pessoal. Perdão. Tem que ser racional 2. Erro de digitação simples, mas que atrapalha a compilação do código. Vou chamar os negócios de 1, 2, 3 só para confundir. Mas veja que agora a comparação foi bem sucedida. Então, a nossa classe agora já permite somar frações e comparar as frações. Mesmo que elas não sejam numericamente iguais, o numerador e o denominador, a gente sabe que elas são equivalentes. Só que esse resultado ainda está me incomodando, porque se eu continuar usando aquele processo, pode ser que eu chegue no processo de overflow, porque eu vou multiplicando muito o numerador e o denominador, eles vão crescendo, e uma hora extrapola a minha capacidade, sendo que a versão reduzida da fração eventualmente podia caber ainda em 2 inteiros. Então, como é que a gente faz a simplificação de uma fração? Eu vou botar um método privado aqui, que não precisa nem do método privado. Aqui na minha soma, eu vou guardar o numerador e o denominador separadamente, e antes de retornar ele aqui no resultado, como eu estava fazendo, eu vou simplificar essa fração. E como é que eu simplifico uma fração? Eu descubro qual é o maior divisor comum entre o numerador e o denominador e divido ambos. A vantagem é que no C++ eu já tenho implementado de antemão o GCD para mim. O maior divisor comum entre A e B, basta usar o GCD, e agora eu vou retornar o A dividido pelo maior divisor comum e o B dividido pelo maior divisor comum. Então, com essa alteração, aquela minha soma que estava dando 26/24 passa a dar 13/12, o que é excelente. Eu termino de fazer a soma e já racionalizo para me ficar com uma fração irredutível. É uma menor fração que representa aquele valor. Isso é bom porque vai controlando o escopo das minhas operações.
Mais uma melhoria aqui que acho que vocês vão achar interessante é porque essa notação aqui, ó, C.AD, não é uma notação muito intuitiva, né, para matemática. Isso é, para quem está acostumado a programar em Java, é excelente, mas para quem está acostumado com programação, seria ideal se eu pudesse escrever assim, ó, C e D são frações, o E é a soma de C mais D. E, de fato, C++ me permite escrever assim. Eu só tenho que mudar o nome dessa função. Em vez dela ser add, ela passa a ser o operador de soma. Então, o operador é uma palavra reservada em C++ que me permite escrever o comportamento de alguns operadores mesmo, que são simbólicos. Então, é como se fosse uma função que tivesse o nome de um símbolo. Então, como isso não é permitido nas regras da linguagem, a gente bota esse prefixo operador, e agora eu vou reescrever a soma. Veja que agora eu tirei o add aqui de baixo, e eu vou conseguir somar as frações com o operador de soma de frações. Sobrou um add na linha 59 perdido, 59. Aqui também tem que ser C mais D. E quando eu compilar e executar de novo, veja que agora eu tenho meu código se comportando da mesma maneira e com a soma de frações. Para fazer a multiplicação de frações, eu posso usar estratégia semelhante. Vou declarar um operador, que é o símbolo da multiplicação. Eu recebo dois racionais. Um deles, isso é ruim da notação de C++, fica implícito que é a instância que invoca o método, que a gente chama de dis, e aqui o meu parâmetro P. Para multiplicar frações é fácil. O numerador A vai ser o produto dos numeradores. Então, dis.numerador vezes P.numerador. Veja a diferença de notação, né? Aqui eu uso ponto, porque o P é uma variável, e o dis, como ele é um ponteiro, eu tenho que usar a seta. E agora eu multiplico os denominadores respectivos. Isso, naturalmente, pode ser reduzido em alguns casos, então eu novamente calculo o maior divisor comum entre A e B, e novamente retorno um número racional com A e B já simplificados. Vamos fazer um produto aqui de C por D. Então, o F deu isso. Então, o alto G vai ser o produto de C vezes D. Então, vamos imprimir aqui o G. G igual a G. Então, vejam vocês que interessante. Agora eu uso a notação de produto, porque eu defini o operador produto, e a palavra reservada alto me dispensa de escrever o tipo. Ele deduz o tipo de G pelo retorno da operação. Vamos, então, compilar isso mais uma vez. Agora, eu escrevi errado, falta um L lá. Agora, porque eu já tinha declarado o G antes, eu não posso usar o alto aqui não, ele já tem tipo. Posso reaproveitar a variável. Então tá aí. O G é o produto das frações E e F. Vamos relembrar aqui que o E era a soma dessas frações. Cadê o E? A última vez que eu defini o E foi a soma dessas frações, que é 13/24. Quando eu faço o produto por 13/24, o resultado tem que dar 5/24. Tem uma coisa errada. Quem é o E? 13/12. E o F... Cadê o danado F? Acho que eu não defini o F. Ou eu estou definindo e estou perdido. Não, o F está aqui, 13/12 também. Deixa eu imprimir os três aqui para ter certeza que eu estou... eu estou multiplicando C vezes D, por isso que está dando errado. O C é 1/4 e o D é 5/6, então é de fato 5/24, está correto o produto. Então eu escrevi um monte de código, vamos simplificar a nossa vida. Simplificando a nossa vida, vou tirar a implementação baseada em estruturas, vou tirar a implementação baseada em pares, vou tirar os códigos aqui que usavam as outras representações, simplifica a nossa vida assim, e vou renomear essa classe de racional 2 para simplesmente racional. Pronto. Deixa eu ver se não ficou nenhum código de resquício aqui dos antigos. Ok, agora tem o E escrito, a igualdade que está verdadeira, e o G. Então vejam vocês que eu escrevi um bocado de código, mas a vantagem é que esse código agora a longo prazo para mim é muito fácil de usar, porque é fácil declarar variáveis racionais agora com ele. Eu posso imprimir variáveis racionais direto no Cout usando essa implementação. A forma que eu implemento a fração está definida aqui. Ó, vejam vocês, se eu quiser imprimir todas as frações entre parênteses, basta fazer isso. Ó. As minhas impressões vão
se comportar da maneira que eu defini ali. Ó. Veja, cada fração ficou agora entre parênteses. Posso deixar com parênteses, sem parênteses, da forma que vocês acharem melhor. Aqui eu construo os meus números racionais atribuindo A ao numerador e B ao denominador. Esse operador compara números racionais. Aqui eu faço a soma de racionais e aqui eu faço o produto de números racionais. Eu posso definir outras operações, inclusive, a operação que compara. Se uma fração é menor do que a outra, por exemplo, eu posso fazer aqui, eu posso implementar a divisão de frações. A divisão de frações ela é bem tranquila de se fazer, porque eu posso explorar o fato de que a divisão de fração, vocês devem se lembrar aqui da escola, deixa eu escrever. Na divisão de frações, como é que a gente procede? Quando eu divido a fração AB pela fração CD, isso equivale a multiplicar AB pelo inverso da segunda. Então, é a primeira vezes inverso da segunda. Se eu uso essa expressão, imprimir o operador divisão de fração, a interface deles toda é muito parecida, eu recebo um parâmetro, eles são métodos constantes, porque eles não alteram a instância, veja que eu retorno um novo número racional. Eu posso simplesmente multiplicar essa instância que é o dis pelo inverso da outra fração. Então, eu tenho um racional cujo parâmetro, o numerador é o denominador de P, e o denominador é o numerador de P. Então, veja que eu tenho aí a definição da operação de divisão de frações em termos da multiplicação de frações. Então, estou multiplicando o dis, que é a instância que invoca o método, pelo outro. Deixa eu até... Alto H vai ser C dividido por D. Vamos ver o que vai dar no H aqui agora. Então, definir a variável H, que vai ter agora a divisão entre ambos. O código compilou e vamos agora fazer a execução. Então, veja que a divisão das frações deu 3 décimos. Vamos ver aqui o valor das frações. C é 1/4. Então, estou multiplicando 1/4 por 6/5, né? 1/4 por 6/5. Vamos visualizar isso aqui, ó. 1/4 dividido por 6/5, ou 5/6, na verdade, né? 6/5 já é invertida. Estou dividindo por 5/6. Isso vai ser 1/4 vezes 6/5. Vai haver o cancelamento aqui de fato, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 10. A perfeita implementação aí do denominador. O único cuidado que eu não tive aqui, que a gente pode ter com essa classe, é que o número racional já em seu construtor, você tem que garantir que o A é diferente de zero. O denominador é diferente de zero. Porque se o denominador for diferente de zero, você vai ter problemas. Então, você pode usar um assert, que o B seja diferente de zero. Se você tentar inicializar aqui um racional P com numerador 1 e denominador 0, aí a gente vai ter problema. Olha só, na compilação vai passar porque a declaração é válida, mas na execução eu tenho aqui uma falha da assertiva de B ser diferente de 0. Então, ele aborta o código aqui. Um código abortado por conta dessa falha na assertiva. Claro que a assertiva é um tratamento de erro muito rigoroso, né? No sentido que ele aborta seu código, mas para números racionais não faz sentido você ter um racional com um denominador igual a 0. Por isso, você tem que tratar de alguma maneira, lançar uma exceção, fazer alguma coisa. Aqui eu fiz a tratamento por assertiva, mas nem de longe é o único, nem sempre o mais indicado. Muito bem, falei esse bocado de uma vez só. Pessoal, agora eu quero conversar com vocês para dar uma visão geral de como trabalhar com os racionais em C++. Quem não está acostumado com C++ deve ter achado aí a situação toda muito sofisticada. Aí eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Não está indo aqui. C. Deixa eu botar aqui prog.cpp. Eu preciso de outro arquivo CPP, na verdade. Deixa eu tirar esse main.c aqui. Você fala, não, professor, ficou muito sofisticado, ficou legal, mas é muito código, muita informação para mim, não consegui absorver isso tudo. O que você faz? Vamos voltar lá para o princípio que eu falei. Quero trabalhar com frações. Eu tenho 2 frações, preciso calcular a soma dessas frações. Então, você bota int A, B, C, D, que é o numerador e denominador de ambas as frações. Você vai inicializar aí as frações. Vamos pegar aqui 1/2 e 2/3. 1/2 é a primeira fração, 2/3 a segunda. Você precisa somar essas frações. Você pode usar as expressões todas.
A gente sabe que a soma das frações do numerador do resultado vai ser o A vezes... vai ser AB sobre CD, né? Então, vai ser o A multiplicado por D, mais o B multiplicado por C, e o denominador é o produto de B vezes D. E aí você faz a impressão de sua fração tranquilamente. Está muito mais simplificado aqui que eu fiz lá, mas de fato soma duas frações, imprime o denominador e o numerador respectivos. Vou compilar aqui o prog agora, que é a versão super simplificada do que a gente está fazendo. Se eu imprimir aqui 1/2 com 2/3, deu 7/6, que é a soma correta. E caso você precise, quando eu vou somar aqui alguma coisa que der uma soma que tenha, vou botar aqui 1/4 e 2/6, que é o que a gente tinha usado antes, não é 5/6, né? Se eu fizer isso aqui, é claro que o resultado não está vindo simplificado, então você pode fazer esse código, que remete muito ao C, né? 26, 24 ovos, não está simplificado. Lembrando que eu posso computar o GCD em C++. Então, mesmo que você não use mais o C++ para nada, substitui esse cout por printf aqui, você pode lembrar que você pode calcular o maior divisor comum direto com essa função GCD do C++. Então, é uma vantagem muito grande que você tem de ter essa função já, é porque o D eu já tinha usado. O maior divisor comum aqui eu vou ter que chamar de outra coisa. Vou chamar de K. Você pode se valer dessa função de GCD para poder fazer a simplificação das suas frações. Eu escrevi printf errado. Escrevi. Pronto. Vou executar essa última vez, aí finalmente chega a escrever código. Tá aí, faltou só a barra N. E a fração está simplificada. Você pode fazer localmente, pode fazer uma classe completa, depende muito do código, do problema que você está resolvendo, o escopo do que você está fazendo. Mas a ideia é que você possa trabalhar com frações usando as operações que a gente aprendeu na escola. Soma de fração, multiplicação de fração e divisão de fração. Lembrando que as frações não podem ter denominador nulo e que você não precisa necessariamente trabalhar com os menores múltiplos comuns, o que simplifica as expressões. Você trabalha com algum múltiplo comum e depois aplica o GCD para normalizar suas frações. Certo? Deixa eu olhar o chat aqui que tem alguma participação que eu não tinha visto antes. Eu estava olhando para outra tela. Foi a Irla que chegou, nos deu boa tarde. Boa tarde, Irla. Daqui a pouquinho eu já te faço uma pergunta. Deixa eu responder a sua primeiro. O que o GCD faz? GCD, Irla, é uma função conhecida da gente na matemática, né? Mas é porque como a API do C++ está em inglês, aí às vezes a gente não remete diretamente. O GCD vem do inglês maior divisor comum. Então, por isso que é GCD, ó, maior divisor comum, e no português é o MDC. Tá certo? Então, se você pensar em língua portuguesa, é o MDC. Na escola, para calcular o MDC, a gente fazia uma fatoração de primos e tudo, e o MDC implementado com o GCD lá no C++ é muito mais eficiente, porque ele usa uma rotina recursiva baseada no algoritmo de Euclides. Mais adiante, a gente estiver estudando teoria dos números, eu explico para vocês exatamente como ele é implementado. Mas o bom é que já está na nossa mão, e se você quiser, você precisar, por algum motivo, calcular o maior divisor, o maior múltiplo, mínimo múltiplo comum, por exemplo, então você pode usar a função LCM. Aqui o C de novo é de comum, o L de menor e o M de múltiplo. Então, se você quiser calcular o MMC em C++, é só usar a função LCM. Então, duas funções aqui que calculam coisas que a gente aprendeu na escola, diretamente no código C++, e em ambos casos você passa um par de números inteiros que ele vai te retornar o maior divisor comum, no caso do GCD, e o menor múltiplo comum, no caso do LCM. Tá bem? Deixa eu continuar perguntando sobre o conteúdo e eu vou fazer depois a pergunta para ela. Tudo certo, Maria e Rafaela? Conseguiram acompanhar aí a exposição das frações? Alguma pergunta em particular? Tudo certo. Nenhuma pergunta. Só uma dúvida. Talvez eu tenha perdido essa parte, mas para usar o GCD e o LCM, precisa importar alguma biblioteca ou já vem embutido? Precisa sim, Maria. Sua pergunta foi muito boa, porque nos exemplos eu estou fazendo esse include aqui, você deve ter observado, que a gente chama da bits, né? O pessoal, quando fala da bits em competição, está falando dessa, que é bits/stdc++.h. Isso aqui só vale no GCC e no Linux, tá certo?
Então, mas em geral, nos ambientes de competição, você vai conseguir usar a Bits sem problema. Essa Bits aqui inclui tudo. É um include único que inclui todas as bibliotecas da biblioteca padrão do C++. Então, nem é bom usar isso aqui no projeto comercial, porque o tempo de compilação vai acabar ficando ampliado. Mas para código de competição é excelente. A velocidade dos processadores hoje, não... você está vendo que eu estou compilando aqui quase que imediatamente, né? Mas se você quiser usar no projeto específico e a biblioteca correta, você vai... Deixa eu só me certificar aqui, mas eu tenho quase certeza que é na Numeric. Epa. Agora ficou bom, não apareceu no CPP-man. Deixa eu olhar aqui no... Mas eu tenho quase certeza que é na Numeric. CPP, PCB Library. Ok, o STD G++. E eu acho que eu estou correto. Quer ver? Pelo entrar do link, ele já deu para ver. Está demorando um pouquinho na internet, mas... Exatamente, na classe numérica. Certo. Então, se você quiser incluir só a biblioteca necessária para usar essas duas funções, aí você dá o include nisso aqui, ó, numeric, sem mais nada, tá bem? Aí isso vai te habilitar a usar. E essa classe, aí tem que ter um detalhe importante também, que essas funções só estão definidas no C++, do C++ 17 em diante, tá bem? No 14 e no 11 elas não estavam presentes ainda. E mesmo para as competições não aumenta muito o tempo por usar essa biblioteca, não? Não. Na verdade, o tempo de compilação ele só demora muito se o número de linhas no seu código é muito grande. Então, como nossos códigos de competição, os maiores códigos de competições que eu já vi, não batem em 400 linhas. Você não vai fazer muito mais do que isso na competição. E aí são aqueles bem complicados, que tem mais de um algoritmo, grafos, algumas classes complicadas. Mas os códigos AC, em geral, de competição, vai ser coisa aí de 50 para 100 linhas, cada um. Entendi. Então não vai ter prejuízo de compilação, não. Você só tem que atentar se o juiz online que você está usando, Maria, ele já tem suporte ao C++ 17. Mas se ele está usando uma versão mais recente do GCC, ele com certeza terá esse suporte já habilitado. Na ausência desse suporte, aí a gente precisa implementar o GCD e o LCM, mas como isso faz parte do nosso conteúdo aí programático, eu vou postergar a explicação dessas duas funções para um pouquinho mais adiante. Mas a implementação delas é feita em uma linha. Tá certo, então, obrigada. Implementar, embora, como eu falei, seja muito simples, seja uma linha apenas, o conceito que permite fazer isso em uma linha só não é. Aí, como eu quero que vocês entendam o conceito, eu vou guardar isso para uma conversa à parte. Mas, por enquanto, você pode usar o GCD e o LCM à vontade, porque, pelo menos o Visual Online que a gente está usando, acho que o Xcode já tem suporte aí para o C++ 17. Tá bem? Deixa eu finalizar, fazer uma pergunta para a Isla, que chegou depois. Você está com o microfone, Isla? Consegue conversar conosco? Se você tiver sem microfone, você me dá um retorno pelo chat. Mas se você tiver com o microfone, quero te fazer uma pergunta. Esperar mais um pouquinho, agora apareceu uma mensagem no chat. Ela está sem microfone. Então, Isla, escreva para a gente, por favor, no chat. Em relação ao contest que a gente fez na sexta passada, você participou conosco, eu queria saber se você achou o contest razoável em termos assim, de tempo de duração, a dificuldade média das perguntas, se você conseguiu entender bem a questão da dinâmica de trabalhar nesses contests, se você acha que está fácil, se está difícil, porque eu conversei com as meninas aqui para a gente ir ajustando, como eu expliquei logo no comecinho para a Rafaela, um pouquinho antes da Maria entrar, ajustar a dificuldade no estudo competitivo é muito difícil. Porque a gente sempre erra a mão para um lado ou para o outro. Ou deixa o contexto fácil demais, o que é ruim no sentido que se você fizer todas as questões e não aprender nada, aí aquele treinamento não foi muito efetivo, né? Sempre tem que ter alguma coisinha ali que mesmo que você faça, você precisou combinar coisas que você sabia de uma forma que você não está acostumado, ou aprender uma técnica nova. Mas também se eu botar todas as questões que você não sabe resolver, aí o treino fica frustrante, né? Então achar esse meio termo é muito difícil. Por isso eu estou colhendo esse feedback de vocês, as meninas já me deram um feedback aí bem legal, que eu já vou aplicar um ajuste para a próxima sexta-feira. Tá certo? 1h30 não foi cansativo, não, né? Os contextos em geral são 2 horas, mas eu achei bom para a gente acostumar a fazer essas atividades, reduzir esse tempo para 90 minutos, para a gente ganhar fôlego aí de acostumar a treinar, para que depois, eventualmente, vocês façam contextos de 2 horas, 2h30, que são os que tem no Codeforces, e eventualmente no CPC, né? Com uma prova de 5 horas. Mas fazer 5 horas toda semana é muito cansativo, a gente vai treinando nesses intervalos de 1 hora, 1h30, até 2 horas. Tá bem?
Então, ela está falando que achou o tempo bom, excelente. Vamos manter 1h30 aí até o fim desse semestre. A gente aumenta o tempo só no semestre que vem. E em relação às perguntas, eu fiz 4 agora, né? Eu devo colocar 5. A Irla não sabe por que não passou o código dela na primeira questão. Excelente. Deixa eu dar uma olhada aqui, Irla, se eu consigo resgatar uma submissão sua do problema A. Eu achei aqui, deixa eu visualizar. Aqui a resposta. Aqui diz que você passou em 8 dos casos de teste, eram 13, né? Qual era a questão aqui, número 1? É bom olhar a questão, né? Como é que eu vou poder comentar? Então, era uma máquina de fazer biscoitos. Eu não sei se é biscoito em português. Se eu estiver errado, vocês me perdoam. Produz B biscoitos em A segundos, 2A, 3A segundos, e a cada múltiplo de A segundos. E ele quer saber o número de biscoitos produzidos em T mais 5 segundos após a ativação. Então, o que seria a soma dos... A cada múltiplo de A, você soma B biscoitos, né? Então, essa é a ideia. Toda vez que você conseguir somar A e o resultado for menor ou igual que T, você soma B. Vamos ver o seu código. Ué, eu estou olhando a questão certa? É porque você mudou o nome das variáveis, né? Você chamou de S1, S2 e S3. Aí você pegou o I como 1.5, enquanto ele é menor que o S3. S3 é o tempo limite, né? E você vai acrescentando o B. Foi essa questão do ponto flutuante, o Irla. O que acontece? Nessa questão, ele bota esse mais 0,5 aí só para que você possa, no caso de ser exatamente igual a T, você tem que somar o B também. Então, para que você tenha essa soma inclusa, aí ele fez essa condição. Então, o conselho que eu te dou para passar o seu código é você inicializar a variável I em... tá. Deixa eu exibir o código aqui. Você se importa, Irla, se eu te mostrar o código aqui para todo mundo? Que aí fica fácil mostrar. Eu entendi sua intenção e deu errado só por uma coisa bem simples. Aqui, ó. Deixa eu puxar essa aba para cá. Para vocês conseguirem ver. Olha aqui, no seu código. Eu entendi sua intenção, porque se você andasse de ponto 5 em ponto 5, a desigualdade que eu estou falando para você usar menor ou igual, você podia usar estritamente menor. Você pensou de uma maneira diferente do que eu, mas isso não significa que você estava errada, né? Então, você ia incrementando o 1 e depois você fazia o produto de S com I. Só que você botou 1.5, que é um valor em ponto flutuante, em uma variável inteira. Então, o que aconteceu? Esse ponto 5 foi descartado, o I começou em exatamente igual a 1. Aí, como a condição aqui não era menor ou igual, aí deu problema, tá bem? Então, essa que é a ideia. Eu acho que se você botar aqui ponto flutuante, eventualmente pode dar. Pode dar certo. Mas eu evito de usar ponto flutuante, que é como eu expliquei lá no nosso primeiro encontro, é um tipo de dado um pouco problemático. Para trabalhar só com a aritmética inteira, eu faria isso. Eu ia aumentando no laço de A em A, e sempre que isso fosse menor que o tempo estabelecido, eu somaria B, tá bem? Tenta fazer essa alteração, até vai ser legal se de repente passar também de um jeito diferente, que é uma coisa muito interessante dos problemas de competitiva, né? Não tem exatamente um jeito de fazer. Você pode ir para uma abordagem diferente, como você está pensando um pouco diferente do que eu pensei, e eventualmente passar também. Também tenta fazer esse ajuste no seu código, que eu acho que vai passar. Muito bem, estamos chegando perto do encerramento, então, da nossa atividade de hoje. Eu quero agradecer muito a participação de vocês três, que estiveram presentes aí comigo nessa tarde de hoje, também presentes na nossa atividade de sexta-feira. É muito importante o estudo, qualquer estudo, mas em particular o estudo de programação competitiva, ele depende muito da constância. Se você estudar constantemente, não precisa ser muito, mas se você manter a constância, assistir nosso encontro semanal, mesmo que não seja agora, às 16 horas nas quartas-feiras, mas assistir o vídeo depois, participar na sexta-feira. Também não deu para participar na sexta às 16 horas. Faça o contest depois, no momento apropriado, fica aberto aí no vídeo. É muito importante, vocês vão ter muitos ganhos por essa constância no estudo de vocês. Então, eu vou parabenizar e agradecer essa constância que vocês têm apresentado aí nos nossos encontros e nas nossas atividades. Naturalmente, estão convidadas a participar da próxima atividade na sexta-feira. A gente está com o calendário acadêmico. Acho que vocês três são da UNB, né? A Rafaela eu sei que é. Eu não lembro agora da Maria e da Irla, porque eu olhei a lista, mas eu não decorei. São muitas instituições, tem alguns estudantes que não são aqui na universidade. Aqui... Eu sou da UNB do Darcy. Eu faço ciência da computação. Maravilha. Então, você está sabendo que o nosso calendário não está lá muito católico, né? Por causa do negócio da pandemia, está bem desalinhado e vai demorar um pouquinho para alinhar. Então, a gente deve ter um encerramento do semestre daqui 3 semanas.
Então, a gente vai no nosso projeto até o fim do semestre. Eu vou entrar no período de férias, mas assim que eu retornar das férias, eu combino com vocês, e vocês não estando de férias, não estando disponíveis, a gente volta um pouquinho antes do semestre anterior para a gente já dar continuidade na nossa sessão de tópicos. A minha ideia é que a gente encerre aí a ementa da UBI até o final do segundo semestre. Tá bem? Tá certo. É isso. Meninas, muito obrigado mais uma vez pela presença. Nos vemos na sexta-feira, tá certo? Vamos começar, como sempre, às 16h10. Ok, obrigada, professor. Eu agradeço. Obrigada, Boa tarde, professor. Maria. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Irla. Até a sexta. Até sexta. Até.